dia a todos. Eu também queria desejar um bom dia de trabalho e agradecer o convite. E acho que, para mim, esse encontro tem uma conotação a mais, que é um desdobramento de um encontro que foi feito ano passado em Campinas, promovido pela Residência de Psiquiatria do Cândido Ferreira, junto com o grupo de trabalho das psicoses, em que a gente abordou essa temática da internação num primeiro tempo, né? Então acho que é um segundo tempo um retorno desse tema com esse enfoque que, perdão, esqueci o nome, o Oswaldo colocou também, né, a partir pelas psicoses, a partir da psicanálise. Eu acho que é um ponto, esse encontro coloca o dedo num ponto assim, bastante complicado, em termos não só da prática clínica, mas da organização de perspectivas de serviços e políticas públicas, né? A partir desse lugar que hoje eu ocupo. E acho que está em foque aí essa relação da formação do analista, bem como a formação do psiquiatra, né? Então espero que a gente possa discutir essas coisas e, enfim, vamos lá. Lenine, se quer uma palavra? Não. Quer que eu fale mais um pouco? Eu gostaria que você me ajudasse, viu? Me ajudasse em relação ao tempo, porque eu, com o tempo, eu tinha certeza que essa história de apelido não ia dar certo. Alguém aí sabe qual é o nome do Dunga? Não é só a psicanálise, tem os seus fundamentos, estão bem arrumados e desenvolvidos ao longo de todos esses anos, o contato que nós temos tido aqui em outros lugares. A psiquiatria também tem os seus fundamentos. Rapidamente eu vou dizer que, mais ou menos, datado de 1800, na época em que a Revolução Francesa estava no seu máximo, a ponto de os franceses daquela oportunidade começarem até a contar o tempo de novo, o ano 1, o ano 2, depois da Revolução Francesa, e que foi bem aí que um psiquiatra conhecido de vocês todos, Pinel, inventou a psiquiatria. Deu a ela a condição de ciência médica, e os alienados e os portadores de mania passaram a receber um outro tipo de tratamento. Eles não eram só mais tratados com banhos, magnésia, sangria. Ele entendia que era preciso haver um tratamento moral, um tratamento através da palavra, um tratamento através dos pensamentos dos filósofos. É preciso entender que quando se fala de alienados e de mania, os dois grupos estão aí, os diversos tipos de esquizofrenia que nós conhecemos. Clarenbeau também foi muito importante nisso aí que eu estou chamando da dimensão para a psiquiatria, considerando que ele foi, de certa forma, escolhido por Lacan para fazer uma passagem conceitual, já que o conceito de automatismo, de verbal,
automatismo psicossensorial, automatismos psicomotores, todos eles organizados de uma maneira estrutural, agradava a Lacan, ainda que fosse preciso deslocamentos para que se fizesse uma nova recolocação conceitual e, portanto, fazer esse approach da psiquiatria para a psicanálise. Quando eu li a proposta de roteiro, a minha primeira reação foi dizer: eu concordo, considerando a maneira bastante compacta e bastante densa com que as questões foram apresentadas. E aí era mesmo preciso pensar sobre como ir introduzindo nessas questões conceitos e principalmente elaborar mesmo questões a partir da proposta. Eu estava entendendo naquele momento que se tratava de um roteiro. A concepção psicanalítica das psicoses coincide com a psiquiátrica. Eu entendo que existem também várias psiquiatrias, existem várias propostas de pensar a psicanálise. A psiquiatria, ainda que de modo unânime seja considerada uma especialidade médica, ela tem os seus representantes, e os seus representantes não são necessariamente inequívocos, homogêneos, também são pensadores, também estão preocupados com as suas limitações, com seus raciocínios, com o alcance da sua atividade. É um dilema para o psiquiatra diante da psicose quando ele não vai muito longe em relação à eficácia do tratamento. Eu comentava numa reunião de preparação desse evento a respeito da limitação que nós temos considerando o tratamento psiquiátrico. Existe uma certa imaginação de que aos cuidados do psiquiatra, o delírio e as manifestações podem, em algum momento, remitirem e esse assunto pode se dar por encerrado. Nenhum psiquiatra que tenha uma formação minimamente conceituada acredita nisso. Nenhum psiquiatra acredita mesmo que o delírio seja uma questão de remissão. Claro que os manejos atuais da psicofarmacologia, da intervenção através da conversa, que nós podemos dizer genericamente de psicoterapia, claro que reduz a atividade delirante. Mas o delírio não é um conjunto de pensamentos. O delirante é mais do que só os pensamentos. O delirante é o sujeito. É um sujeito marcado particularmente, por um registro particularmente determinado, por aqui extensamente apresentado, nem é preciso reiterar, pela fusão no nome do Pai, que isso deve querer dizer que se ao psicótico resta alguma coisa para esperar na sua vida íntima, isso principalmente que resta ao psicótico é o seu corpo. E ela, no limite da experiência do seu corpo, tem nenhuma possibilidade de haver aí mais intermediações, que ele vai ter que decidir uma boa parte
dos seus dramas e das suas questões que não são nem sequer formuladas, mas profundamente sofridas. E aí eu pergunto, a concepção psicanalítica das psicoses coincide com a psiquiátrica? Eu acho que não há ainda suficiente resposta, considerando o ambiente atual, se você levar como parâmetro os resultados. Nós temos alienados, esquizofrênicos e outros que estão vagando e que não estão recebendo qualquer espécie de tratamento em todos os campos, e esses daí representam significativamente aqueles que nós nem sequer atingimos, nem pela via da rede pública. Mas é disso. Qual que é a resposta a essa questão? Coincide a concepção psicanalítica, coincide com a psiquiátrica? Claro que não coincide. O psiquiatra raciocina em formular para aquele que está descompensado, ele propõe, ideologicamente falando, uma coisa mais ligada à contenção física, psicofarmacológica e etc. A ideia de desativar o sujeito já desativado em outros aspectos é inicialmente privilegiada. Nós sempre estamos diante do delirante, como psiquiatras, estamos sempre promovendo algo da ordem de um engano. No máximo da escalada delirante, da atividade delirante, é bem provável que a intervenção do psiquiatra vai ser: eu não vou estar à altura de convencer esse sujeito a ceder, a compreender, a entender esse procedimento. Vou tratá-lo à revelia. Frequentemente isso é uma rotina. Não precisa ser. A situação de internação vai, de qualquer maneira, promover, eu diria que, não exatamente uma significação, mas ela vai promover uma representação. O sujeito, claro, fora do pacto simbólico, ele vai estar diante da internação, está sendo conduzida pelo psiquiatra. Se essa internação for tratada apenas com a compreensão de quanto ela é contundente, quanto ela representa de exercício assim de potência, se ela corresponde a um ato médico, claro, mas ela corresponde a um ato sem possibilidade de haver aí alguma mediação através da elaboração, através do raciocínio, através disso, de conversar com alguém supostamente não apto a conversar, não apto a compreender. Muitos de nós tratamos essa situação como engano, enganamos-nos enganando e levamos isso adiante. É preciso, desde o começo, tratar esse despreparo dos psiquiatras e dos psicanalistas como uma coisa a ser abordada. É o que eu disse, a cena que se produz durante a internação é
uma cena fundamental e que provavelmente vai decidir os dias subsequentes, a resposta terapêutica. Eu estou certo que a participação do psicanalista, aí onde essa cena vai ser formada, representada, não elaborada, que é a coisa que resta mesmo ao psicótico, é aí que o psicanalista ganha uma outra dimensão essa, que pode mesmo modificar evoluções em relação àquilo que interessa, em relação à metáfora. A metáfora delirante, de qualquer forma, ela não é única. Ela pode mesmo se transformar em coisas cada vez mais impregnadas de neologismo, condensadas em gozos e pulsões cada vez mais incompatíveis. E temos aí um sujeito mais e mais descontrolado, disposto a encaminhar a existência do seu corpo de maneira radical e de levá-lo até as suas consequências mais dramáticas, impulso à morte e suicídio. É um dilema. O psicanalista tem que estar nisso. O psiquiatra ele está nisso, mas ele está nisso com ressalvas. Eu ia comentar um caso, o tempo é estreito, mas eu acho que compensa. Há anos atrás, fazendo grupos de adolescentes psicóticos, um deles, 19 anos, já estava com uma atividade delirante bem acentuada e eu propus à família internação. E a família não se mostrou disposta. Ele estava numa instituição pública e esse menino foi para casa e numa discussão intensa assim, com uma mãe poderosa, ele se trancou no quarto, ele ritualisticamente tirou as roupas, ficou nu e se atirou pela janela. Eu precisaria contar a história dele, eu estou contando o desfecho. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais ele avançou na atividade delirante, eu indiquei internação, mais a solução que ele considerava aqui era o caso, passava por esse ritual. E isso não é um caso, são muitos casos. Todo mundo aqui já deve ter sido informado que os esquizofrênicos, em relação à população em geral, têm uma taxa de suicídio pelo menos 6 vezes a 7 vezes maior. Sim, o Ricardo está me dizendo que faltam 5 minutos. E eu que passei a noite inteira pensando. O que se entende como necessidade de intervenção desde a psicanálise? Eu acho que o psicanalista, eu vou correr, quer ver? O psicanalista, ele está lá para evitar o aumento destas coisas que nós chamamos de neologismos, porque os neologismos eles vão se compactando, eles vão se multiplicando em termos de representações que são totalmente mutilantes para essa já tão convalida metáfora delirante. E é evidente que se o psicanalista está lá, ele vai mesmo fazer com que isso daí se passe de alguma forma com algum intervalo, para que nesse intervalo algum sujeito delirante possa ser, enfim, pacificado. Isso é importantíssimo. Então, o que se entende como necessidade de internação? Se entende isso, que é essa questão dos neologismos, que é essa questão da condensação, do gozo, essa questão do delirante em relação a esse outro gigantesco, que isso daí
seja intermediado. E essa intermediação continua, ela não se desfaz com a saída do psicótico no consultório. O momento do tratamento, que tal necessidade surge e a forma que ela é manejada. Ninguém sabe. O tipo de inclusão do psicanalista na decisão com o analisante e quando acontece com a família. Claro que se a respeito dessas coisas ainda é preciso se desenvolver muito e pensar muito, e como tratar isso com o analisante, preparar a internação para que a internação não seja tomada como uma coisa restrita, de contenção, ajustar as questões ligadas ao tratamento psicofarmacológico, que é fundamental, mas também pode ser problemático em relação à continuidade da abordagem verbal. Nós sabemos que, para o psicanalista, essa presença em ambientes hospitalares, ela é sempre desconfortável. Para o psicanalista, isso não é uma coisa que se faça assim à vontade. Cheguei, abram as enfermarias que eu vou fazer aqui uma sessão. Vai ser uma conversa muito apertada. E isso não é confortável. Mas o psicanalista, ele sabe algo a respeito desse sujeito delirante que ali ninguém sabe. O que ele sabe disso daí, a respeito desse delirante, é que entre eles há algo que os mantém vivos. Quando eu digo vivos, assim, os dois ficam vivos. O par aí fica vivo, o conjunto fica vivo. E isso tem um valor fundamental na continuidade do tratamento, evidente, porque o psicanalista não se omitiu de dar a sua participação e de dizer que aquilo que os liga e que os mantém vivos permanece. Não foi rompido pelo aumento, pela acentuação dos neologismos e pela acentuação do delírio e de toda espécie de coisa que acontece durante uma internação. O relacionamento do psicanalista e psiquiatra eu considero mesmo que essa é uma questão muito ainda virgem. Precisaria se colocar nela mais tratamento. É uma questão que precisa ser tratada, o relacionamento do psicanalista com o psiquiatra, antes e depois da internação do psicótico. É claro que o psiquiatra tem muita coisa a dizer, e principalmente isso, de que a internação psiquiátrica não corresponde só a uma atenuação dos delírios e a um desaparecimento de formas neurológicas de comunicação. Corresponde a um processo longo de bastante particularidade, e que vai haver aí a circulação de muitos representantes, não de significados, mas de representantes, em cenas que são tomadas dramaticamente pelo corpo do psicótico, que vai ser conduzido de lá para cá, perplexo, enfim, colocando seu corpo em circulação, andando e divagando pelas enfermarias. Isso é preciso que o psiquiatra diga para o psicanalista que não depende só de pouco tempo, né? Isso depende de muito tempo. Às vezes é preciso entender que para chegar lá onde? Chegar lá na resolução daquilo que importa, que é diminuir o risco de transformar aquilo numa tragédia. Não no pior, mas numa tragédia.
a decisão de internação quando o psicanalista vou comentar o último termo, tem muito pouco tempo. A escolha do local, a rede pública, ela, no estudo atual do Conselho Regional de Medicina, ela está mais aparelhada do que se supõe. Não sei, esse parece ser um estudo extenso, feito, coordenado por um jornalista e que fez um recenseamento bastante denso. Mas a nossa prática mostra mesmo que a rede pública está muito defasada. Hoje, nós sabemos que existe um índice chamado taxa de psicose não tratada. No nosso meio, isso é muito alto. Então, o número de indivíduos que estão sem tratamento, seguramente, são centenas de milhares, considerando a taxa de incidência da esquizofrenia. Eu hoje de manhã, quando vinha para cá, só para me terminar, eu pensava profundamente assim naquela questão do Schreber e a questão que ele tinha com as alucinações e com os pássaros. Vocês não vão acreditar no que eu estou falando, mas assim, meu carro estava com a janela entreaberta e houve um estrondo. Depois eu falei, atropelei uma pomba. Nem liguei, porque pomba a gente esquece. Logo depois eu comecei a ouvir os ruídos do pássaro dentro do meu carro. Eu fiquei com muito medo, porque aqueles sons pareciam-se mesmo com as prováveis alucinações. Vou para o hospital. Vocês estão achando que essa é uma história inventada. Não é, não. Eu estou com as penas aqui, se alguém quiser conferir. Eu embrulhei no jornal. Ah, não, eu deixei lá. Foi muito interessante, porque ninguém mesmo está à altura de se identificar e compreender com o sofrimento psicótico. E muito obrigado. Teci alguns comentários e vou tentar ser breve para a gente poder discutir, que eu acho que o mais bacana dessa proposta é a gente abrir para uma interlocução. Mas eu acho, Lenine, que você toca num ponto que eu acho que é crucial, e eu acho que você, não sei se você deu conta disso que você colocou, mas para mim ficou muito claro que você disse assim, tem um certo ponto em que o psicanalista tem que estar, e o psiquiatra está ali com uma certa relutância, né? Falando da necessidade de internação. E me chamou a atenção que você colocou assim, que a internação ela produz uma significação, ou talvez uma representação, e que o que interessa são os desdobramentos disso. Eu entendi mais ou menos assim. Que isso vai poder ser ou não apreciado a posteriori. Agora, esse ponto que você fala assim, onde o psicanalista tem que estar, você vinha falando dessas situações mais extremadas assim, na psicose, em que a psicose necessariamente tem que entrar com o seu corpo, ou seja, essas compensações assim de gozo, tá entendendo? Avessas a qualquer tipo de laço. E é aí que você pontuou que o psicanalista tem que estar. E que o psiquiatra está com uma certa relutância. E aí eu acho que isso, para mim, foi um
um eixo assim, da sua fala, porque aí sim acho que a gente tem não uma... tem aí essa aproximação e ao mesmo tempo essa distinção da psiquiatria e da psicanálise. Claro que a gente não está falando de qualquer psiquiatria, nem de qualquer psicanálise em relação à clínica das psicoses. E, mais do que isso, essa questão assim, que para mim acho que é o mais importante, assim, essa questão da responsabilidade do analista. O analista se responsabiliza pelo quê? E aí, eu me lembrei desse texto é um texto que eu trabalhei ano passado bastante, do Foucault, e que eu acho que para mim aquele texto foi muito interessante, porque é aquele texto lá do saber psiquiátrico, do poder psiquiátrico. E ele diz que a operação psiquiátrica, quer dizer, isso ficou para mim, né? Ela é uma operação que transforma a dimensão da verdade, de verdade acontecimento, em verdade conhecimento, né? E eu acho que ali, pelo menos para mim, com essa leitura, ficou mais claro essa coisa assim, bom, o psiquiatra reluta diante do quê? Porque a tentativa é decifrar essa problemática do gozo em termos de um conhecimento. Assim, que evidentemente que tem as suas consequências e as suas limitações, que eu não quero entrar nisso. Mas eu acho que na sua fala, se é que eu fiquei tentando identificar um certo eixo por onde você estava indo, eu acho que foi por aí. Não sei se você está de acordo, se isso faz algum sentido para você. E aí depois tem um monte de questões aqui, né? Outras, que eu acho que seria bacana abrir para o público e eu poderia colocar. Então, vou tentar. Ainda bem que alguém encontrou um eixo para mim, né? Isso, como eu sou o primeiro expositor, isso me ajudou muito, porque o Oswaldo preparou uma coisa tão refinada, né? Mas ele leu. O corpo psicótico, ele está ali é por ali que ele vai ter que encontrar alguma solução. E o psiquiatra, ele age rápido para chegar na coisa do corpo. Nós, quando estamos diante de um adolescente perplexo, que mal consegue enunciar o delírio, mas que nós sabemos que ele tem condutas que sugerem o delírio, e a nossa chegada a ele está muito interrompida, não por falta de iniciativa, mas por conta das condições mesmo, das consequências. Nesse momento, o psiquiatra ele vai direto para o corpo, com as medicações, com a eletroconvulsoterapia, que eu adianto, muito útil em muitas oportunidades, e restabelece comunicação. E eu queria dizer isso, que a questão de ir direto para o corpo é uma questão que o psiquiatra resolve considerando a maneira como ele está muito embaralhado com a não comunicação psicótica, com um mal-entendido gigantesco da desagregação. Então a solução psiquiátrica é de saída uma solução dramática. A despeito disso, eu considero que o psicanalista pode participar efetivamente de todas as fases, inclusive das fases mais fechadas, que mesmo aí, onde as fases estão mais fechadas, onde o sujeito está na vivência de uma escalada delirante tão alargada, eu acho que mesmo aí
a comunicação de alguma maneira pode ser feita, porque existem traços que ligam o psicanalista ao seu analisante psicótico, que colocam, a despeito de uma ação tão congelada, né, de uma conduta assim tão, de um cenário tão congelado, existem traços ali que vão dar ao sujeito essa possibilidade de emergir algo dele como sujeito, uma ânsia, do intervalo insignificante, algo de sujeito que possa mesmo emergir e que ele não seja tratado, entre aspas, só como uma pedra. Eu gostaria de ouvir o público, assim, claro. Vamos lá. Vocês precisam... Aqui, depois a Marta. Eline, você falando no Dunda, falando Oswaldo, a leitura da introdução à nossa jornada, eu me senti nesse início como o primeiro tempo do Brasil contra a... Mas no segundo tempo foi quando você começou a falar. O que eu quero dizer com isso? Que o real do jogo ninguém atingiu. As fantasias correm através do Dunga, do Filipe, e por aí vai. A gente poderia até pensar que essa estrutura, essa relação humana, o desumano, o desnaturado, foi o fundamento dos acontecimentos. Eu acho que você falou muito na posição, como é que a gente se limita diante do impossível, que é o corpo. O Ricardo falou, passar do acontecimento, ou seja, do ato do corpo, para alguma coisa que você muito bem acentuou, para o conhecimento, que é essa ânsia que você falou agora, que vinha também me permitindo, como é que a gente pode abrir alguma coisa e resgatar algo deste corpo real para o simbólico. Acho que isso é alguma coisa que seria o nosso limite, talvez o nosso pensar sobre isso. Eu estava lendo há pouco tempo Sol e Aço. É um livro do Mishima, onde o tempo todo ele discorre sobre o simbólico como algo ineficaz, o corpo como aquele que diz a verdade. E ele busca isso no suicídio. Talvez fosse o último livro do Mishima. Ele prepara todo o corpo para o suicídio. Então eu volto a isso. Que eu acho que é um limite que vocês estão colocando, que você colocou, Ricardo, levantou, que você chamou. Graças a Deus temos um eixo. E que a gente abre neste real uma fresta, uma aliança para que esse sujeito possa acreditar na palavra, acreditar no simbólico, que diminua o ato, ou ficar na loucura como uma liberdade, ou na morte como fazendo um todo, se colocando sem fundo, sem verdade, como a essência da palavra roubou dele Mishima, que já tinha sua verdade através de um discurso que ele tem antes de ser simbolizado.
Obrigado. Eu queria passar a palavra para a Marta, a gente faz uma primeira rodada de perguntas e aí Denise comenta. Você coloca o psiquiatra num campo e o psicanalista em outro, como algo assim quase que incomunicável. Mas eu queria saber sua posição, porque há casos em que o psicanalista medica o seu paciente. Eu sei de pessoas que conduzem a análise e que a medicação entra também como uma intervenção analítica. Qual é a sua posição sobre isso? Acho que tem que passar por aqui porque o microfone não chega até o final. E aí depois Renata, daí a gente já conversa um pouco. Tudo bem? Fazer uma primeira rodada. Oi, meu nome é Mônica Bogador, eu sou psiquiatra da rede pública de São Paulo faz uns 25 anos, mais ou menos. Com muito prazer, com muito prazer. Eu queria falar duas coisas só. Bom, e primeiro eu vou deliberadamente, eu não vou usar nenhuma terminologia psicanalítica, porque eu namorei em muitos momentos da minha vida com a psicanálise, mas eu não sou psicanalista. Eu sou psiquiatra de saúde mental. Há muitos anos atrás, e algumas pessoas daqui vão lembrar desse tempo, vinha com uma certa frequência para o Brasil uma psiquiatra muito interessante do Hospital Laborde, da França. Ela esteve aqui no começo aí da reforma psiquiátrica e ela vinha falar no CAPS Itapeva para uma plateia da luta antimanicomial, assim, extremamente inflamada e tal. E a Françoise, ela dizia uma coisa, eu ouvi mais de uma vez ela dizer isso, uma coisa que eu nunca esqueci, ela dizia assim: é interessante, vocês ficam discutindo se o psicótico está melhor dentro do hospital, se o psicótico está melhor fora do hospital, e ninguém se lembra de que tantas vezes o psicótico não está. Isso, assim, eu nunca esqueci disto, porque eu acho, assim, dos grandes achados, uma frase que fica sempre na minha cabeça, porque eu acho que é assim que eu me sinto olhando para um paciente psicótico, principalmente quando eu não conheço e tal. A gente não sabe nada, eu me sinto assim, sabendo nada. E, na verdade, o que eu queria levantar como questão, o Lenine começou a falar disso um pouquinho, e eu sei mais ou menos como ele fala, como ele pensa, mas enfim, a psicanálise, com muita frequência, coloca assim: o psiquiatra, o médico sabe, o psicanalista não sabe. E eu tenho certeza de que eu não sei nada. Tenho certeza de que a extensão do meu saber frente a um psicótico é estreitíssima. Eu consigo pensar numa categoria diagnóstica, consigo pensar numa proposta de intervenção psiquiátrica e acabou. O resto tudo eu não sei. Não sei quem é o sujeito, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai... Então, eu nunca consegui me sentir à vontade com essa distinção. Acho que é isso. Eu queria que você falasse um pouco mais daquela frase que você colocou, que ninguém está à altura de se identificar com o sofrimento psicótico. Do meu jeito, hein? Só Bem, obrigado aí pelo pessoal que veio e que eu amo muito, viu? A respeito do corpo, eu ia reiterar da sua importância na clínica das
psicólogo, e principalmente na internação, que é um corpo que está privilegiado enquanto tal e que está produzindo muitos sintomas e encerramento da própria possibilidade do psicótico existir. Toda a iniciativa, por parte do psiquiatra e do psicanalista, que for possível de ser feita aí, é no sentido de não deixar que, pela via do corpo, haja um desfecho que, como eu já disse, é trágico. Então, o corpo é uma maneira de conversar com o psicótico. É uma sorte, como diz Lacan, que ele ainda tem as alucinações exteriores a ele e que essas alucinações possam construir uma cena, que é a única coisa que o psicótico dispõe. Ele não dispõe de sentido, ele dispõe de um cenário. A respeito de psiquiatras e psicanalistas, se eles se mal entendem, eles se entendem muito bem, não se entendendo. Assim. Principalmente porque quando eu me refiro a isso, eu me refiro aos conceitos. Se a psiquiatria parte assim, da instância do saber, isso é banal, que eu vou dizer, mas enfim. A psiquiatria demarca muito bem isso, que é do sujeito suposto saber, do lugar do saber. A psicanálise, por outro lado, ela tem uma outra entrada na questão de encaminhar a interpretação e a significação, e não pode dispor interminavelmente do sujeito suposto saber como regra geral. Nisso daí tem que haver um sedimento. A questão conceitual que não está compatível não é a conversa entre os profissionais. Conceitualmente as coisas não são fáceis de serem superponíveis. Esforços já foram feitos durante muitos anos para tentar superpor a psiquiatria com a psicanálise, e elas continuam distintas e andando cada uma à sua maneira. A Mônica, nós trabalhamos junto desde quando nós éramos crianças. Isso já tem 30 anos, mais ou menos. Ela é provavelmente a psiquiatra que eu conheço, que tem o maior conhecimento assim, em número de pacientes psicóticos, que ela vai visitar nas suas casas. E essa é uma atividade que começou no antigo ambulatório de saúde mental da Lapa, em 1985, onde nós estávamos lá, feitos crianças, tentando entender o que é a psicose, o que fazer com ela. E passaram-se 30 anos e nós estamos mais ou menos na mesma. E ninguém está à altura de se identificar com o sofrimento do psicótico. Eu pensei que depois que eu dissesse isso, ninguém ia me fazer uma pergunta exatamente a respeito disso, que já era para mim o máximo. Como você fez a pergunta, eu vou dizer que você é linda, né? E aí, nesse assunto, ninguém se mete mesmo. A gente só se envolve por tangências, por uma visão assim, muito obscura, né? Que nós acabamos por ter visto daí, que é a vivência do psicótico que nós supomos saber e que a respeito da qual estamos sempre errando. Eu que acompanho o mal há tantos anos, assim,
E como muitos de vocês, com um certo nível de veneração, nós sabemos que se ele estuda muito, ninguém vai perder tempo em estar aqui, né? É o que eu penso.